Fraternidade de Anjos e Homens. Esse é um livro de Geoffrey Hodgson e ele é um teósofo, escreveu diversos livros e principalmente o que ele mais falou em seus livros foi dos anjos ou devas. Geoffrey Hodgson ele era clarividente e ele tinha uma grande facilidade em enxergar esses seres que em diversas culturas têm os mais diversos nomes, né? Na cultura cristã se chama de anjos, na hindu de devas, por exemplo, na religião de matriz africana, os orixás, e também vemos aqui não só esses grandes seres, né? Esses devas, anjos maiores já, uma evolução maior, né? Mas também principalmente na Europa, na Irlanda também, principalmente, onde há tempos atrás se tinha maior contato, né, antes da civilização degenerar em hábitos que afastaram esses seres, os seus irmãos menores, os espíritos elementais da natureza. Né? Obviamente que na nossa sociedade atual, esse tema vai ser considerado como uma simples fantasia, porque atualmente a gente se encontra num mundo extremamente materialista e também pelos nossos meios de vida, né, de convivência, de enxergar o mundo, temos desenvolvido hábitos, vícios e formas de vida que têm afastado esses seres mais sutis da natureza. Porém, se você fizer uma pesquisa mais séria, você vai encontrar muitos relatos, muitas pessoas tiveram contato, né, com esses tipos de seres. E dito isso, então, a gente vai abordar alguns dos temas aqui do livro do Geoffrey Hodgson. Então, partindo do pressuposto em que já tenhamos aceitado a existência destes seres. Então, ele fala aqui, eu separei 5 tópicos para falar sobre a natureza e trabalho dos anjos. Vou falar anjos, tá? Mas você pode levar de acordo com o nome que tem na sua cultura, né? Por exemplo, devas e outros nomes. Hierarquia espiritual, interação entre anjos e humanos, evolução espiritual e meditação e oração. Então, a natureza e trabalho dos anjos. Hodgson descreve os anjos, ou devas, como seres de luz e amor, atuando como guias, protetores e inspiradores da humanidade. Ele enfatiza que podemos nos comunicar com eles e invocar sua ajuda através de orações e práticas espirituais. Aliás, não só isso, mas também em diversas tradições você vai encontrar, inclusive, eles como responsáveis das mais diversas funções no nosso mundo manifestado e manifestado, desde a cor de um entardecer, das nuvens, das ondas do mar, de um vento, ou então de poderes que algumas pessoas adquirem de cura, né? Às vezes tomados por uma confiança, por algo que parece um poder maior, muitas vezes são justamente influências desses seres que, de acordo com algumas tradições também e a própria teosofia, são vistos como uma linha de evolução paralela à linha de evolução humana. Né? Em algum momento da evolução entre os vegetais e animais, essa linha de evolução ela é dividida em duas, a linha humana e a linha dévica. Mas, apesar de em linhas de evolução diferentes, esses dois tipos de seres continuam em estreita conexão. Hoje menos do que há tempos atrás, como eu falei, devido aos nossos hábitos contemporâneos, mas ainda com bastante conexão. A própria Igreja Católica tem muito presente, né, essa tradição dos anjos e, inclusive, muitas pessoas na própria tradição
católica ou cristã, de forma geral, tiveram visões e aparições de anjos, né? Então, é evidente que não apenas anjos, mas, por exemplo, a gente que às vezes estuda pessoas que têm projeções astrais, projeção astral durante a noite, também se percebem de uma miríade de seres, né? Que não apenas anjos, devas, né? Mas também vários tipos de seres que existem, além do nosso limitado espectro de visão do vermelho ao violeta, né? Para baixo do infravermelho, acima do ultravioleta, são encontradas diversas outras manifestações, só que a nossa visão de mundo materialista atualmente é respaldada por uma ciência totalmente baseada em fatos empíricos que se baseiam também apenas no materialismo, tem tornado todas essas coisas como ilusórias, né? Para a grande maioria das pessoas que poderiam, inclusive, estar se beneficiando dessa mística, dessa influência benéfica. Pois Hodgson fala sobre a hierarquia espiritual. O autor revela a existência de uma hierarquia espiritual composta por diferentes níveis de seres espirituais, desde os anjos mais elevados até os espíritos da natureza. Essa estrutura organizada trabalha em harmonia para manter o equilíbrio e a evolução do universo. Então, como eu falei anteriormente, né, é uma linha evolutiva, assim como a linha humana, que em ocultismo nós vemos que essa vida que começa como um elemental, depois um mineral, um vegetal, um animal, até chegar a um humano. Da mesma forma, ela, ali nos níveis de vegetal e animal, ela se separa para uma outra linha evolutiva, que é a linha dévica. E aí nós temos, por exemplo, como nós temos aqui os nossos animaizinhos físicos, na linha dévica teriam também os espíritos elementais da natureza, que diversas vezes foram retratados em uma época em que o mundo ainda não era tão barulhento, né? Tão artificialmente iluminado e, enfim, tinha uma vida mais natural, né? Como aí a gente ouve falar, né, de seres, e na Europa, por exemplo, se dá nomes a eles como gnomos, elfos, silfos, fadas. Esses seriam uma classe, por exemplo, num nível de evolução como os nossos animais, né? Só que na linha dévica, enfim. Então, isso apenas para tratar que existem também esses devas, esses anjos mais evoluídos e menos evoluídos. Alguns mais evoluídos do que os seres humanos mais sábios, né? Tão evoluídos quanto os nossos próprios avatares humanos, né? Em algum momento, nessa evolução ascendente, chegam a se encontrar novamente. Depois Hodgson fala sobre a interação entre anjos e humanos e explora a relação, destacando a importância da cooperação entre ambos. Ele afirma que os anjos estão sempre presentes em nossas vidas, prontos para nos ajudar e guiar, mas que precisamos estar abertos a essa conexão e desenvolver essa sensibilidade espiritual para percebê-las. Pois é, e essa é a parte mais difícil e mais interessante, porque em algum momento, quando nós conseguimos gerar um silêncio interior, uma paz interna, um espaço de unidade, de conexão, e nos abrimos para perceber todas as influências mais sutis do nosso mundo, nós começamos a perceber, sim, que somos tocados por inspirações, por ideias, por sentimentos, por insights, por visões, por as mais diversas manifestações que temos deixado morrer em meio ao materialismo e que, na verdade, são a fonte de maior felicidade, alegria, contentamento e plenitude, e são direitos naturais do ser humano. Seria a vida natural do ser humano, esse meio de vida. Se sentindo pleno, se sentindo uno
e não separado de todo o universo, né? Não seres separados e desamparados, injustiçados, né? Esse é um meio miserável de se viver. A gente poderia e pode sentir a vida fluindo entre nós e todos os outros, que somos todos um, a mesma vida. E essa influência, esses seres, esses devas, esses anjos, tentam fazer com que nós possamos sentir essa conexão, essa mística natural que paira no ar. E se nós conseguimos gerar esse espaço de silêncio, de calma, de paz, de meditação, se você tentar, se der a chance, você vai sentir também. Pode ter certeza disso. Claro, é preciso colocar a constância, a perseverança, a vontade, porque isso não é algo como uma pílula que você toma e chega no País das Maravilhas. É algo que precisa ser construído com paciência, com perseverança, e precisa ser repetido e aprofundado um pouquinho por dia. E você vai aprofundando e você vai cada vez mais percebendo essa conexão, essa influência, essa energia, tornando a sua vida cada vez mais próxima à vida do que deveria ser um ser humano. Por exemplo, esses seres, eles não viverem no plano físico, né, mas sim em planos mais sutis, eles não têm todas essas dificuldades que a matéria impõe para os seres humanos, né? E talvez por isso a gente tenha, devido a tantos sofrimentos, né, tanta dificuldade, chegado a ficar insensível a muitas coisas que para eles são naturais, mas é a vontade deles que nós possamos retornar, principalmente nesse momento da nossa evolução, em que nós começamos a nos voltar para dentro, começamos a perceber que o plano de conquistar o externo chega a um limite de ter domínio sobre tudo na matéria e, ao mesmo tempo, um coração vazio. A falta de conexões verdadeiras entre as pessoas, gerando essa epidemia de doenças mentais, de tristeza, de depressão. Então, aí está um caminho que nós podemos trilhar de retorno, né? Reconectar com esses seres que estão aí dispostos a nos gerar as condições para retornar, voltarmos a ser seres humanos saudáveis, realmente seres humanos, como deveríamos ser. Depois Hodgson fala sobre evolução espiritual. O livro aborda o tema da evolução espiritual, afirmando que o propósito da vida humana é evoluir espiritualmente e alcançar a união com o divino. Hodgson descreve os diferentes estágios da evolução espiritual e as etapas que precisamos percorrer para atingir a iluminação. Então, como eu falei, todo esse processo que eu acabei de falar não é apenas também para que nós nos sintamos melhores, mas para que a gente possa nos perceber como sendo uma parte fundamental desse uno. Esse uno que, como um todo, tem como objetivo a autorrealização da consciência. E no momento que nós percebemos que a vida pode ser cheia de significado, de amor, de vontade, de inteligência, de sabedoria, de virtudes, automaticamente nós percebemos que seria nosso desejo que todas as pessoas pudessem também perceber isso, que é uma aquisição possível do ser humano, ser cada vez mais conectado com essa bem-aventurança. E percebemos que muitos não, muitos estão totalmente perdidos no materialismo, sofrendo mais do que seria necessário, permanecendo ainda nas mesmas provas uma e outra vez e não conseguindo avançar além disso. E o que nos chama a um autodesenvolvimento, né? A busca do autodesenvolvimento. Porque esse autodesenvolvimento é o que vai nos possibilitar ser também, assim como esses devas, esses anjos, agentes de ajuda, agentes de evolução, ser
braços, pernas, canais da hierarquia que deseja que não só os seres humanos, mas que toda essa vida se manifeste em plenitude. Então, essa conexão com esses grandes seres que querem nos ajudar seria um dos caminhos naturais com que a gente possa construir a ponte entre a nossa atual consciência separada, manifestada no plano sensível, material, simplesmente, subir essa consciência para planos mais elevados, para descobrirmos a nossa verdadeira identidade e acelerar a nossa evolução através também da orientação e inspiração desses anjos e seres espirituais. E, por fim, Hodgson fala aqui da importância da meditação e da oração como ferramentas essenciais para o crescimento espiritual. Ele explica como essas práticas podem nos ajudar a conectar-nos com o mundo espiritual e a receber orientação e inspiração dos anjos e seres espirituais. É que para que a gente possa se conectar com esferas de consciência, planos de consciência mais elevados, mais sutis, nós precisamos gerar uma tranquilidade, uma serenidade, como se muitas vezes nos contos do Zen budismo se fala sobre a lagoa ou lago que precisa estar calmo para que a luz da lua possa se refletir. E essa luz da lua é justamente a luz da nossa própria divindade, da nossa própria vida mais interna, mais conectada à vida universal, à unidade, a Deus. E a meditação e a oração são justamente ferramentas que geram esse espaço, geram essa serenidade interior para que o lago se acalme e para que a gente possa ouvir a voz mais sutil, a voz do silêncio, a voz que fala diretamente ao coração. E é a voz que nos fala dessas verdades, desse caminho que nos leva à conexão com nós mesmos, que nos leva ao local de bem-aventurança, ao local em que Buda apontou através do seu exemplo em direção à autoiluminação, ao autoconhecimento, em direção a níveis mais altos de comunhão com os deuses, com os seres de toda a existência, dessas energias divinas e desse espaço que está fora do tempo e do espaço, esse espaço eterno, de onde viemos e para onde voltaremos. Então, aí foi o resumo desse livro. Indico a leitura, porque é um livro lindo. Você se dando o tempo de ler e refletir nas palavras de Geoffrey Hodgson nesse livro, se colocando na mesma vibração do autor, procurando conectar a sua mente, seu coração com a mente e o coração dele, naquele momento em que ele escreveu esse livro, você vai gerar uma conexão, né? Um entrelaçamento quântico, para usar a linguagem científica, entre a sua mente e o seu coração com a mente e o coração do autor, e vai poder sentir o que ele sentiu no momento em que escrevia esse livro e se conectar também com as experiências que ele teve, que geraram toda a inspiração que ele teve para escrever esse livro. Então, antes de fazermos nossa meditação, nossa oração de encerramento, apenas gostaria de deixar aqui o convite para que participem das aulas da Sociedade Teosófica, que ocorrem todos os dias às 19h30 no canal Sociedade Teosófica no YouTube, e também que sigam aqui o canal, compartilhe, curta, né? Que é importante. E vamos então para nossa internalização de encerramento. Então, pés bem apoiados no chão, coluna ereta, respiração lenta e profunda, abdominal, língua no céu da boca, ombros relaxados, olhos fechados, pacificada a emoção, vazia a mente, gerando um espaço de serenidade interior. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo, ó luz oculta, que brilhas em cada criatura, ó amor oculto, que tudo abranges na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que por isso mesmo ele é
uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz, saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes, todos os seres sejam ditosos, paz a todos os... E que os méritos desta prática possam se estender e beneficiar a todos os seres cientes. E agora permanecemos em recolhimento por quanto tempo desejar.